Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om. Muito bem. Então, hoje nós estamos, né, dando sequência aqui nos nossos Gotas Védicas. Nós estamos lendo da Bhagavad Gita, o capítulo 18, é a conclusão da Bhagavad Gita, a perfeição da renúncia. Eu vou ler, então, os versos 7 e 8 do capítulo 18. Niyatasya sanyasa karmano no papajate mohatasya parichagas tamasa prakritichita dhokanichi evayat karma kaya klesha bhayatyaje sakritwara jasanchagan naiva chaga phalannabe. Muito bem, então agora eu passo a palavra para minha aluna, a Gabriela Coriolano, que vai fazer então a tradução do verso. Verso 7. Nunca se deve renunciar aos deveres prescritos. Se, devido à ilusão, alguém renuncia aos seus deveres prescritos, diz-se que semelhante renúncia está no modo da ignorância. Verso 8. Todos aqueles que abandonam seus deveres prescritos por serem problemáticos ou por medo do desconforto físico, renunciaram sob a influência do modo da paixão. Tal ato jamais conduz à elevação decorrente da renúncia. Muito bem. Então, eu vou fazer agora a dissertação desse verso em específico. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurum Militan Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Tradução. Muito embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, conhecido como o Jagat, ou a criação, que é permeada do Sansara, o eterno ciclo dos repetidos nascimentos e mortes, o mestre espiritual, que é compassivo, pleno de conhecimento, está abrindo os meus olhos com o archote da revelação védica, e assim, libertando-me do ciclo dos repetidos nascimentos e mortes. A tal mestre espiritual, que é compassivo com o progresso da entidade viva, a alma condicionada, eu ofereço as minhas respeitosas reverências com o meu coração pleno de gratidão. Portanto, Tatastu, que assim seja. Hari Om Shanti Namaste Om Tat Sat Hare Krishna. Muito bem, olha só. Recentemente, eu estava fazendo, né, o mapa de uma pessoa e ela comentou o seguinte: mas então eu vou fazer o seguinte, né, assim, a minha vida tá um rebu. Então, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou abandonar tudo e vou para a Índia. Vou lá no Rishikesh, lá no, sei lá, Haridwar, Himalaias. Eu vou ficar lá. Eu tenho uma amiga minha que virou monge. Ela é monja budista, mora lá no Tibete. Eu vou fazer a mesma coisa. E aí, a motivação. Mas você faria isso por quê? Porque eu não consigo encontrar o amor, então eu vou virar monge. Essa motivação, eu fui monge durante 8 anos, tá? Durante 8 anos eu fui monge, celibatário, e vivi uma vida de retiro, imersão nos estudos das escrituras védicas, enquanto eu observava o celibato e a dedicação, né, aos estudos devocionais da cultura védica. E eu convivi com muitos monges e meninas também que eventualmente se tornavam retirantes, né? E sabe como é? Assim, nós nunca deixamos de ser
humanos, mesmo quando somos monges, tá? Então, aquela história do Big Brother, de querer saber da vida um do outro, continua, tá? A coisa continua igual. Inclusive, é uma das partes mais divertidas de ser monge é saber o que levou o ser a tomar aquela decisão tão radical na vida. E cada um tem uma história mirabolante, incrível, que envolve o processo que levou esse ser a tomar essa decisão radical. E uma das variantes mais comuns para esse fenômeno era o fato de a pessoa ter tido uma frustração muito grave na relação com os pais ou com a relação pessoal, íntima, romântica. Era na estatística, né? Porque eu tinha um caderninho, eu anotava as estatísticas, porque eu estava estudando também, eu fazia o curso de psicologia, então eu estava acostumado com esses padrões. Eu aproveitei que ali era um laboratório interessante para estudar a mente humana, ao mesmo tempo em que eu fazia a minha própria terapia interna. Então eu tinha um caderninho e anotava as estatísticas para verificar qual era a variante predominante que justificasse um ato de rebeldia, né, de anarquismo social, para que o ser, então, tomasse aquela decisão de imersão, né, tão profunda assim na questão do ser no monastério. E acreditem, motivo principal, a falta de um amor na vida. Pois é, olha só, que coisa, né? Então, as pessoas, elas tinham muitas decepções amorosas. Isso dói, né? Tem uma música que fala que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar pro ninho, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Tem essa música, não tem? Tem uma menina que canta essa música aí. Então, a gente quer crescer e quando cresce quer voltar pro ninho. Por quê? Porque um joelho ralado ganha o beijinho da mamãe, mas um coração partido, ai, ai, ai. Quem é que pode curar? Só Jesus na causa, Deus e os monastérios. Uma, duas, as pessoas ficam extremamente confusas com o choque emocional dos rompimentos, das desilusões. Então, esse rompimento e essas desilusões faz com que a pessoa desenvolva o processo de interação metafísica com o sentido de viver. Tá? Por exemplo, vocês já ouviram falar, né, no pensador grego chamado Epicuro de Samos. Ele formulou um tipo de, né, conceituação. Estou tentando aqui, está estranho aqui para mim, deixa eu ver se eu consigo ter um pouco mais de... Estou fora do quadro aqui, pessoal, desculpa aí, tá? Esse Epicuro de Samos, ele tinha um problema, né, ele era um filósofo grego, e ele tinha um problema crônico de saúde, ele tinha cálculos renais. E ter cálculos renais, na época dele, né, sei lá, 2.500 anos atrás, era um grande problema. Não tinha anestesia, não tinha as injeções. Os gregos, eles tinham um sistema muito interessante, eles tinham um peixe elétrico. A medicina grega era assim naquela época. Tinha um peixe elétrico, a pessoa quando sentia muitas dores, dentista, qualquer cirurgia tem que ter anestesia, né? Que dói. Então, a anestesia era, a pessoa ia num local, que seria um hospital, eles tinham lá vários peixes elétricos, e a pessoa colocava o pé numa bacia, num recipiente com peixes elétricos. Esses peixes davam descarga elétrica, a pessoa naturalmente desmaiava. Alguns morriam, né? Mas a pessoa desmaiada não sentia dor. Então, por conta disso, é que eles conseguiam fazer os tratamentos de extração de dente, tirar uma hérnia, sei lá, qualquer coisa assim. Com a pessoa desmaiada, com os pés dentro da água, com peixes elétricos, porque a pessoa não acordava. Se acordasse, levava outro choque, desmaiava de novo. Então, era meio bruto o sistema. E o Epicuro, ele ficava meio apavorado com esse mecanismo, que para ele era cabuloso demais, porque muita gente morria, a estatística era alta. Então, ele decidiu não se submeter a tratamentos. Né? Então, o que ele fazia? Tolerava a dor.
E, eventualmente, ele tinha crises agudas, gravíssimas, de cálculo renal. E quem sabe o que significa isso, quem já viu uma pessoa com cálculos renais, sabe como é, né, o processo. É como se fosse um trabalho de parto, é uma dor semelhante. Então, e para um homem que não tem fisiologia, flexibilidade muscular, de adaptação de impactos, como a mulher tem, por conta da questão fisiológica, os neurônios produzem certos hormônios que facilitam ela assimilar o impacto da dor. Tem estudos que demonstram que se os homens sentissem a dor do parto, tem um experimento que eles colocam em homens eletrodos e injetam a quantidade de estímulos neurológicos para que o homem sinta a dor como é o parto. E eles dão $1 milhão, $1 milhão, $1 milhão, eles dão $1 milhão. Eu tô convivendo muito com o pessoal da feira de domingo, que é tudo homens a partir de 60 anos de idade, então é um problema sério. Mas eles dão $1 milhão para que, sabe, a pessoa fique lá durante 10 minutos recebendo aqueles estímulos. Até hoje, nenhum homem passou no teste. A não ser aqueles que quase chegaram a ponto de terem problemas sérios, eles tiram a pessoa por questão de que o aparelho está identificando que a pessoa está no nível máximo e ela pode colapsar. Aí eles tiram a pessoa, mesmo contra a vontade da pessoa, porque às vezes a pessoa aguenta a dor, mas o equipamento que é o corpo humano não aguenta, então pode dar um colapso. Então eles tiram antes. E nunca teve um homem que conseguiu ficar na boa. Enfim, está lá $1 milhão. Eu nunca tentei e acho que eu estou bem assim com meus 50 conto aqui, já está bom. Para mim, eu vou ando devagar porque eu já tive pressa. Mas tem isso daí. Então, a dor do cálculo renal é semelhante a uma dor parecida com a dor do parto. Então, quem tem, sabe, quer se livrar dela o mais rápido possível. E o Epicuro tinha esse problema de dor de cálculo renal. Então, nos momentos de crise, ele fazia assim, conjecturações profundas acerca do sentido de existir e por que tem que haver a dor. Por que tem que haver o mal. Então, ele, como consequência desse conflito existencial, do ponto de vista biológico, da dor biológica, ele, então, formulou aquilo que ficou mundialmente famoso como o Teorema de Epicuro, ou o Trilema de Epicuro, também conhecido como o Paradoxo de Epicuro, em que a questão é apresentada da seguinte maneira: se Deus é bom, e sua natureza é boa, e ele é potente, forte e poderoso, e bondoso, gentil e amoroso com as suas criaturas, então, qual a necessidade de haver a dor e o mal? Por que tem que haver o mal diante de um ser bondoso? Que mistério é esse? Qual é a função? Como surge o mal na mente de um ser absolutamente bondoso e amoroso? Por que o mal existe? Se Deus é bom e quer acabar com o mal, então o mal não deveria existir. Agora, se Deus é bom e ele não pode acabar com o mal, então ele não é onipotente, como nós pensamos. Em algum ponto, ele não tem esse poder todo. Tanto é que o mal persiste, apesar de ser contra a vontade dele, já que ele é uma pessoa boa. Que mistério é esse? Por que as coisas são assim? E por que o mal existe? Então, o Epicuro, que é esse pensador grego, chegou a essa conjecturação e formulou isso, né, num livro que ficou, então, registrado aí para um quebra-cabeças, né, uma charada, um enigma, né, que seria aí um paradoxo, né, não é uma contradição, acerca da existência da natureza da pessoa suprema, caso haja a pessoa suprema. Tem que ser explicado esses fatores. Bom, e o que eu quero dizer com isso é que a dor provoca metafísica. A dor é um ambiente que produz metafísica. Assim como, por exemplo, a questão lá, né, a flor de lótus. A flor de lótus é uma das flores mais lindas, talvez a mais linda da Terra, a flor de lótus. Tá? Quem já viu uma flor de lótus no lago, exuberante, é simplesmente estarrecedor. A beleza, assim como ela é magnífica. E ela é muito perfumada. E ela é comestível também. Então, assim, nos países asiáticos, o caule da flor de lótus é vendido em fatias e as pessoas cozinham em casa como iguaria.
Eu comi algumas delas algumas vezes quando eu trabalhei em Seul, e eu experimentava. É muito prazeroso, é muito saboroso. Também tem crocantezinho com salgadinhos, Elma Chips, é uma maravilha. Mas como é a flor do lótus, ela nasce embaixo, tem um lodo. Embaixo do lago é cheio de lodo. Só nasce em lugares onde tem lodo. Tem que ter lodo. E o que é o lodo? O lodo é material decomposto, é material orgânica decomposta. Então, a semente cai ali e germina. Ela vai crescendo, crescendo num caulezinho, vai crescendo, e ela chega até a superfície, cresce um pouco mais, e aí finalmente ela brota, né? Ela floresce, a flor mais bela, inclusive os olhos do Senhor Supremo, ou os olhos de Krishna, são considerados como pétalas de uma flor de lótus. São perfumados, graciosos, delicados, lindos, simetricamente perfeitos, para produzir doçura no ser. Essas definições. Sempre que vocês verem escrituras falando os seus pés de lótus, os seus olhos de lótus, a sua boca de lótus, né? Assim, está se referindo a essa perfeição da criação, que é uma flor de lótus. Agora, a flor de lótus nasce no lodo. Ela cresce, sobe, e a partir da superfície ela floresce. Então, nós temos essas três dimensões. O nosso lodo, que são os nossos traumas, né, as nossas vivências decompostas, a nossa matéria orgânica, que faz parte da nossa constituição, mas está na base, que é o lodo da nossa existência. Tem o caule, que é a nossa tentativa de superar as nossas mazelas, o nosso vitimismo, a nossa ignorância, a nossa letargia, o caule. E tem, finalmente, a flor de lótus, o ser realizado, transcendido, iluminado, amante da luz. Né? Aqueles que amam a beleza, o perfume, a arte e, principalmente, a luz do sol. Porque o lótus, ele se abre pela manhã, assim que o sol nasce. Inclusive, o sol é chamado de Mitra, que significa o amigo das flores de lótus. Porque o lótus, à noite, ele se fecha, e aí isso indica saudades do amigo. Mas quando o sol se nasce, ele floresce alegremente, como aquele que reencontra um amigo distante. Então, essa é a referência que é feita à flor de lótus. Mas nasce no lodo. Então, esse lodo, que é a metafísica, produz, esse lodo que são as nossas dores, as nossas decepções, as nossas tragédias particulares, são o campo onde é produzida a metafísica que nos empurra para cima como um caule, em busca da nossa ascensão e da nossa liberação do ciclo de decomposição existencial continuamente. Que são as vidas e vidas e vidas. Tá? Então, assim, aqui, como está sendo falado no verso, todo aquele que abandona os seus deveres prescritos por serem problemáticos ou por medo do desconforto físico, renunciam sob a influência do modo da paixão. Tal ato jamais conduz à elevação decorrente da renúncia. Aqueles que abandonam a regra da vida social, a responsabilidade da vida social, porque não conseguem produzir dinheiro suficiente para pagar as contas, aí vão para uma igreja, um monastério, porque lá vai ter comida, vai ter assistência médica, ou seja, de uma forma gratuita, entre aspas, isso é modo da paixão ou ignorância, não produz o efeito. Aqueles que abandonam a vida comum simplesmente porque querem fugir das suas dores pessoais, o resultado não funciona. Qual é o resultado que funciona? Conhecimento. Ah, mas aí vem você de novo, Devananda, para falar essa coisa aí do conhecimento. Pois é, vou continuar falando isso daí eternamente, porque é o que funciona. Então, sadhana, que significa aquele caulezinho que vai em busca da luz, aquele esforço para subir, para vencer a resistência da água, para vencer a resistência... E a água, normalmente, num lago de lótus, é turva, é escura, é fria e escura. Então, aquele esforço para subir e vencer essa gravidade da ignorância, da pressão que nos puxa para o lodo, para a escuridão, para a letargia, para o cansaço, para a desistência, para a sabotagem continuamente. Esse esforço de subir chama-se sadhana. E quando é que começa esse sadhana? Assim que Mitra, o amigo do lótus, está aparecendo. Então, nós podemos ser qualquer uma dessas fases. Nós podemos ser a decomposição da base, nós podemos ser o caule que sobe
ou nós podemos ser a flor de lótus que floresce. O destino da alma é ser a flor de lótus que floresce. Essa é a nossa meta, esse é o nosso destino. Portanto, nós temos que vencer os nossos traumas, os nossos, as nossas mazelas pessoais, os nossos sofrimentos pessoais. Eu sei que algumas pessoas sofrem realmente, eu não estou negando isso daí, mas vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Já sofreu, vai continuar sofrendo. Então você sofre porque o destino não foi favorável. E aí você impõe a você mesmo um castigo extra, que é continuar sofrendo. Então é isso. Você é o algoz de si mesmo, você é o carrasco de si mesmo. Sabe? Então, quer dizer, enquanto eu fui monge, eu via essas estatísticas, as pessoas que se tornavam monges porque não conseguiam pagar as contas, porque tiveram problemas financeiros, falência emocional, afetiva, aí se tornavam monges. Raramente eles conseguiam ir adiante. Raramente eu via eles com um livro, raramente eu via eles se dedicando a acordar disciplinadamente porque queriam pelas manhãs, eles sempre acordavam porque tinha alguém lá que ia bater com a varinha para acordar, hello. Então, essas pessoas que, assim, sabe, elas não conseguiam completar o curso, elas desistiam no meio do caminho. E, normalmente, a acusação delas é de que, porque o mestre é ruim, é porque esse lugar não é bom, e patati, patatá, e toda essa história, essa ladainha que eu vi constantemente durante os 8 anos que eu fui monge, as desculpas eram sempre as mesmas. Padrãozinho também. Tá? Então, assim, é como alguém que mastiga uma vara de bambu tentando extrair caldo de cana. O dente quebra. De quem é a culpa? Óbvio, da vara de bambu, evidentemente. De quem mais poderia ser? Né? A vara de bambu é a culpada porque não tem caldo de cana. Mas então, assim, esse procedimento de adotar um caminho da espiritualidade simplesmente por uma questão de uma muleta espiritual para transferir para a pessoa suprema a responsabilidade de corrigir a falha pessoal, a dificuldade pessoal de cada um de nós, é um truque. É mais uma extensão do nosso egocentrismo, do nosso egoísmo, da nossa infância, da nossa infantilidade, de empurrar ao outro aquilo que nos cabe. Isso não funciona. Interesse-se por conhecimentos. Amadureça, evolua. Nós temos que sair da nossa infância. E são os conhecimentos que nos tornam maduros. Então, a renúncia feita sem conhecimento é modo da paixão, fogo de palha, pode-se dizer. Tá? Quando o Krishna fala aqui, Eradya Guna, o que ele está querendo dizer? Fogo de palha. Passa rápido. Assim como vem, vai. É um meteoro, aquela coisa brilhante, impactante. E depois, só 76 anos depois. É uma bipolaridade meteórica. No cometa Halley, né? Conhecimento é uma estrelinha que brilha constantemente no céu. Tá? Então, é nessa direção que a gente tem que ir, caso o projeto seja alcançar a meta final. Se o projeto for apenas aliviar as sensações das dores, aí funciona qualquer coisa. Até andar de bicicleta também funciona. Só que sempre pelas manhãs, tá? Com sol. Agora, se o seu objetivo realmente for se realizar enquanto alma, então, senta que lá vem a história. Interesse-se por conhecimentos. Tá? Muito bem. Obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.